Câmara de São Paulo aprova projeto de lei que proíbe zoológicos e aquários na capital. Eu sou Matheus Croc e você está assistindo um vídeo extra aqui no canal Vegflix. Bom dia! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sim, eu tô todo agasalhado aqui porque são exatamente 6h30 da manhã e foi exatamente essa notícia que eu recebi agora, logo após que eu acordei. Em votação simbólica, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 12, o projeto de lei 30/2019 do vereador Reginaldo Chechel Trípoli, que proíbe a instalação de novos aquários e zoológicos na cidade de São Paulo. E para os espaços já existentes, este PL estabelece novas diretrizes, incluindo a não reprodução de animais. Mas calma, muita calma nessa hora, porque tem bastante coisa pra gente se aprofundar e finalmente entender de fato o que está acontecendo. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre zoológicos? Mais uma vez. E eu já vou avisando que a sua opinião ela é extremamente importante. Você pode comentar, você pode discordar de mim, não tem problema algum. Mas faça com educação, porque eu prezo muito por um ambiente saudável de discussão. E qualquer comentário que fuja disso, eu vou apagar. Uma mudança profunda e estrutural nesta instituição, ela já vem assim sendo defendida há muito tempo pelos ativistas. Para ilustrar esse assunto, há uns 5, 6 anos atrás eu fazia parte do Conselho Municipal de Defesa e Direito Animal da minha cidade e a gente levou essa discussão para o Conselho, né? Aproveitando que o zoológico estava fechado para visitação, a gente levou essa discussão para ser ali debatida dentro do Conselho. Utilizar o espaço e os profissionais já existentes do zoológico para um novo conceito de cuidado com a fauna. Seria identificar os animais passíveis de soltura e encaminhá-los ou iniciar um programa de reabilitação e de reintrodução desses animais, encerrar a reprodução dentro daquela unidade, uma vez que não se desenvolvia qualquer programa de reintrodução de qualquer espécie existente, amplificar a resposta aos pedidos de resgates urbanos, né? Sempre ali tem ouriço, gambá aparecendo na casa do pessoal, direcionando o foco tanto de recurso quanto de profissionais, né, financeiro, para esses tipos de programa. Mas essa ideia ela não foi muito bem aceita pela velha escola do manter os animais presos para preservá-los. Porém, antes, deixa eu tentar explicar para vocês o quanto isso não faz sentido. Como será que a gente poderia apostar num indivíduo selecionado artificialmente ali dentro da jaula, uma vez que o ambiente ele tem um papel fundamental em selecionar os indivíduos mais adaptados para aquele ambiente, o que não acontece dentro de um zoológico. Afinal, eles estão dentro de um ambiente controlado e eles não sabem mais como se portar como um macaco, por exemplo, suficientemente para viver em liberdade. Um exemplo disso é os cavalos de Przewalski, né? Os cavalos da Mongólia. Pegaram ali um monte de zoológico que tinha esse cavalo, todos eles se reuniram, cada um deu um ou outro exemplar e tal, fizeram um grupo legal, falaram, vamos reintroduzir esse animal porque a espécie dele está desaparecendo, então olha que beleza. Aí soltaram a bicharada na natureza, esses cavalos não sabiam mais se comportar como cavalos, eles só brigavam, só se matavam, muitos deles morreram brigando, eles esqueciam de reproduzir, de se alimentar, eles só queriam brigar, porque eles não sabiam mais ser cavalos da Mongólia. E hoje os poucos que sobraram têm que ser ali monitorados por biólogos e veterinários para tentar manter esses animais vivos. Ou seja, medidas mais eficazes poderiam ter sido tomadas para garantir a sua existência neste planeta. Como que a gente pode apostar num indivíduo que não tem nenhuma biota, nem os genes necessários para sobreviver num ambiente natural que está ali em constante mudança e que nunca interagiu com qualquer outro animal de qualquer outra espécie, seja vegetal, seja animal, pois ele passou gerações e gerações dentro de uma jaula de cimento e às vezes interagindo ali com outro da sua mesma espécie. De que adianta a gente preservar esse tipo de genética que não sobreviveria se um dia voltasse para a natureza? Não seria mais interessante então apostar num banco gênico, se o foco é a preservação da genética e preservar esse DNA só que de animais de vida livre, ao invés desses animais que nasceram há tantas e tantas e tantas gerações dentro de um cativeiro sendo selecionado artificialmente por ele? E mais, qual seria o propósito da gente confinar um animal em cativeiro sem qualquer projeto paralelo de preservação do seu habitat natural?
Onde será que esse animal seria solto nesse futuro se não existe uma defesa massiva do seu ambiente selvagem? Prender por prender não faz sentido algum, nem mesmo para manter essa espécie viva no planeta. A que preço ali paga pelo animal que com certeza não escolheu ser esse mártir da sua espécie? Afinal de contas, a espécie não sofre. Quem sofre são os indivíduos que a compõem. E se o nosso objetivo é manter essa espécie viva do jeito que naturalmente ela é, a melhor ferramenta para isso é a preservação dos seus habitats naturais. Mas qual zoológico realmente se empenha nisso? Ou melhor, se você achou algum zoológico que faz isso, que porcentagem isto representa no que ele vem fazendo? Então esse não é bem o foco, né? Ok, mas nada é capaz de te convencer o contrário de que o zoológico X ele faz um trabalho importante da preservação da jaguatirica de orelha de coelho do Afeganistão. Ok, pensemos nisso por um segundo. Então por que não focar os estudos, os recursos, os profissionais, que são ali diluídos nas 99% das espécies existentes dentro de um zoológico? Por que não focar a dedicação, a atenção somente nesta espécie? Ou nestes programas de reprodução, mas que como não tem um projeto paralelo de preservação dos habitats naturais, vai ser reproduzir por reproduzir só para manter ali dentro da jaula. Esse possível e importante trabalho realizado para uma espécie específica, ele justifica aprisionar outras centenas delas? Já pensou se cada zoológico se transformasse num centro de reabilitação e de resgate de fauna local? Alô? Acabamos de resgatar um mico-leão dourado muito ferido. Maravilha! Vamos providenciar os primeiros socorros do tratamento veterinário e deixá-lo pronto para ser encaminhado ao Centro de Micos da Mata Atlântica, que foi um antigo zoológico, porque lá eles desenvolvem um trabalho em loco de reabilitação desses animais. Então a reprodução desenfreada que acontece dentro dos zoológicos, ela serve mais pro escambo, né, que é essa troca de animais entre os zoológicos, do que a preservação de sua espécie. Por que será que uma coruja buraqueira, por exemplo, seria reproduzida dentro de um zoológico, se ela nem passando perto da lista de extinção está? E também não existe nenhum programa de reintrodução dessa espécie nessa unidade. Nós estamos reproduzindo esses animais pelo simples fato do nosso desejo em mantê-los dentro de uma jaula. E segundo esse projeto de lei, isso também não seria mais permitido. Mas eu sei que você aí também deve estar se perguntando, Croco, e a parte acadêmica e científica de aprendizado que acontece dentro dos zoológicos? E aí? Pensa comigo, seria algo exclusivo? Não daria pra gente desenvolver esses mesmos estudos dentro de outras instituições que lidam com a fauna? Como santuários, ONGs, refúgios, centros de reabilitação, centros de resgate. Então não é algo exclusivo, certo? O que não validaria a gente aprisionar tantos e tantos outros animais que não possuem tantos e tantos outros estudos assim, né? Sem contar que o estudo realizado, né, para melhoria dos animais dos zoológicos, eles não beneficiam os animais de vida livre, mas sim a manutenção desses animais encarcerados. Por isso, o estudo no campo, o estudo na natureza, ele é extremamente importante na preservação real desses animais, porque ele considera também nessa equação o meio ambiente. Como a gente já falou anteriormente, o meio ambiente é importante na seleção dos mais adaptados, e para que os animais sobrevivam ao meio ambiente, ele tem que estar adaptado ao meio ambiente que vai selecionar, enfim, você entendeu. Mas, Croco, eu vi na Europa um zoológico fantástico que faz um trabalho assim excepcional. Ok, tá, então vamos lá. Esquecer dali novamente que esse trabalho, qualquer trabalho conservacionista, ele não é exclusividade do zoológico. Ele poderia ser feito em outros lugares que não possuem essa prerrogativa de aprisionar os animais. Deveríamos então nivelar todos os zoológicos por estes mais conceituados? A gente sabe que a realidade da grande maioria dos zoológicos não é assim não. Somente no Brasil, 37,5% dos zoológicos são licenciados pelo IBAMA e oferecem uma estrutura
mínima de abrigo para os animais. Mas nivelemos todos pelos melhores. Ou a existência desses poucos zoológicos que também possam estar fazendo, né, algum trabalho nesse tipo de programa de reabilitação de animal, mesmo isto não sendo exclusividade de ser desenvolvido por zoológicos. Isto justificaria a defesa da manutenção dos outros tantos e tantos zoológicos que estão longe de qualquer padrão mínimo de bem-estar dos animais. Calma, bem-estar animal é um assunto para um próximo vídeo. Mas, Croco, as outras espécies que existem dentro do zoológico, elas servem como um atrativo para que estes poucos zoológicos continuem a fazer esse trabalho com essas poucas espécies. Então aí a gente entra na eficiência da educação ambiental que está sendo feito dentro dessas instituições. Afinal, se eles precisam manter animais presos para que a população se sensibilize e ajude a viabilizar este trabalho, a educação ambiental que está sendo feita tem um grande problema. Fora que esses estudos, eu vou repetir isso muitas vezes, tá bom? Fora que esses estudos, eles podem ser desenvolvidos em outras instituições que não possuem essa prerrogativa de condenar centenas de animais em detrimento de meia dúzia. Qual é a qualidade da educação que a gente estaria passando ao validar o encarceramento de animais? Não se nega que alguma coisa pode ser aprendido lá dentro, mas seria ético esta forma de aprendizado, uma vez que isso também poderia ser realizado sem a desculpa de manter e reproduzir animais dentro de jaulas, independente do bom trato dado a eles. Isso justificaria a gente condenar esses animais e seus filhos e filhos e filhos a viverem presos. Ensinar uma criança um comportamento não natural de um animal é enganar e não educar. Isto sem levar em consideração a tecnologia que essa criançada hoje é vidrada. Por que a gente não inclui essa poderosa ferramenta neste aprendizado ao invés de insistir na exploração de seres inocentes? O que já vem acontecendo em outros países, a realidade virtual. Mas, Croco, então por que não ajudar a melhorar os zoológicos ao invés de querer acabar com eles? Boa pergunta. Eu acredito que existe uma dramatização excessiva quando a gente fala em acabar com o zoológico. Parece que a gente vai querer entrar lá, implodir todos e soltar os animais na rua. Não é isso. Quando a gente fala em acabar com o zoológico, é definitivamente acabar, é desmamar, é desligar esse conceito. Não tem como a gente melhorar um zoológico, uma vez que ele não vai deixar de ser um zoológico melhorado. Como melhorar uma prisão se ela vai continuar aprisionando inocentes? Então, para que essa mudança realmente aconteça de forma estrutural e sistêmica, o zoológico ele tem que acabar, porque isso remete a esse conceito que a gente está se opondo. Trabalhar por supostas melhorias dentro de um zoológico pode validar a existência dos mesmos. Trocam-se as piscinas por tanques maiores, trocam-se as correntes por cordas macias, trocam-se as jaulas por recintos, mas isto não liberta os animais. E é por isso que eu defendo que cada zoológico ele tem um potencial gigantesco em ser um centro de resgate, de reabilitação, de estudo da vida selvagem, aproveitando os profissionais já existentes, a estrutura já existente. Já pensou parcerias com faculdades sendo feitas, estágios, estudos, tudo isso sendo aplicado diretamente aos cuidados com a fauna, sem essa distração da necessidade da manutenção de animais somente para exposição. Nós temos ONGs, santuários bufando de animais, nós temos até CRAS lotado que não conseguem mais responder a chamados de resgate ou de recuperação, ou não conseguem mais desenvolver planos de reabilitação porque não tem mais espaço físico, não tem mais mão de obra, não tem mais como, estão bufando. E do outro lado nós temos zoológicos reproduzindo os papagaios, coruja, capivara, somente para manter esses animais presos e atrair visitantes. Isso não faz muito sentido, faz? Então, esse PL, ele pode ser sim um ponto inicial interessante de debate, por mais que eu ainda tenha alguns questionamentos sobre esse projeto de lei, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Para a gente começar a se aprofundar mais da necessidade da existência dos zoológicos e principalmente sobre a ética em aprisionar animais. Mas enfim, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava trazer esse assunto com bastante profundidade. Será
que a gente não seria capaz de desenvolver a parte boa que possa existir dentro dessas instituições sem estar atrelado ao aprisionamento de seres inocentes? Enfim, eu vou ficando por aqui. No link da descrição do vídeo tem a Declaração Universal dos Animais. Vale a pena você dar uma olhada e links para te ajudar a refletir sobre esse assunto. Maravilha? Um beijo para todo mundo e Vegflix, o universo veg em um só canal.